O programa Filosoférias tem o patrocínio de Unisque Montenegro, apoio Livraria Intelectual, Lojas Benoit e Michel Moda Jovem. E aí, pessoal, vamos refrescar as ideias? Eu tô aqui curtindo essa praia linda, como vocês podem ver, para falar um pouco sobre mente e conhecimento. Vem comigo, que está começando o Filosoférias. Há muito tempo, o pessoal da filosofia discute sobre questões da mente e a relação com o nosso corpo, o conhecimento. Platão, por exemplo, falava da existência de um mundo das ideias, que seriam formas perfeitas de todas as coisas que existem como sombras em nosso mundo real, material. Séculos depois, tem um filósofo chamado Descartes que falou aquela frase clássica: penso, logo existo. A partir disso, a gente pode pensar sobre coisas como: só existe aquilo que eu penso? Como será que outros seres, animais, por exemplo, percebem o mundo? A nossa existência é confirmada apenas enquanto a gente está pensando? E quando a gente está sonhando, isso deixa de existir? Doideira, né? Bom, essas questões elas são relacionadas com a forma como a gente conhece as coisas, como a gente descobre as coisas novas e como confirmamos ou negamos a existência de algo. E é interessante pensar sobre isso, pois a gente não acorda um dia simplesmente pensando em algo, acreditando muito naquilo e tornamos aquilo realidade, não é mesmo? Os nossos sentidos, como visão, olfato, audição, por exemplo, nos dão possibilidade de conhecermos as coisas e confirmarmos a existência delas. Mas eles também são responsáveis por enganos. Quando vemos, sentimos um cheiro de algo ou ouvimos algo que não temos certeza. Por que a filosofia discutiu essas coisas? Bom, talvez para ajudar a ciência, que se desenvolveu muito em cima disso, de tentar comprovar hipóteses sobre algo com o máximo de controle sobre os possíveis erros, falhas de percepção e a melhor forma de explicar uma determinada coisa. Assim, pensar como a gente pode conhecer, que tipo de conhecimento nos ajuda a saber mais sobre as coisas e viver melhor no mundo, é muito fascinante e importante até hoje. Dando uma hidratadinha, continuando. Bom, vocês lembram daquele filme Doutor Estranho? Quando ele está aprendendo a usar os seus poderes, tem que se questionar sobre a forma como ele entende o mundo, como ele percebe as coisas, né? Quando a gente vê aquelas cenas dos cenários se distorcendo, das pessoas viajando no tempo e no espaço, isso nos ajuda a refletir sobre o universo, sobre os multiversos, sobre a existência de coisas que talvez a gente nem consiga entender, né? Tem cenas de animes, por exemplo, como o Dragon Ball, que imagino que todo mundo conheça, em que o personagem passa a voar, por exemplo, no momento em que acredita ser capaz disso. Não quer dizer que a gente possa sair voando por aí só porque quer, né? Claro, não vamos fazer isso em casa. Mas isso pode nos fazer questionar sobre a forma como percebemos o mundo, nosso corpo, o modo como pensamos e conhecemos as coisas. Isso é um exercício importante que a filosofia nos traz. Aliás, se vocês gostam de filosofia, tem um material muito interessante na Livraria Intelectual. Como eu disse no episódio anterior, a gente pode aprender outras coisas para além do Google e do YouTube, gente. E a dica de leitura de hoje é este livro, que além de ser bonito, interessante, ele é repleto de figuras, de imagens, e tem aqui autores tanto do Ocidente quanto do Oriente, perpassando toda a história da filosofia, ou grande parte da história da filosofia. Então, para quem gosta, para quem acha interessante, é um livro bem legal, introdutório para todas as idades, e pode ser encontrado na Livraria Intelectual. E como sempre, né, gente, na filosofia a gente aprende que não precisa concordar com tudo. Então vocês podem ter dúvidas, discordar do que ouvem e veem aqui, até porque tudo que a gente fala é repleto de simplificações, generalizações e recortes de um determinado assunto. Então, pessoal, agora que estamos chegando ao fim, enquanto eu tomo mais um golinho dessa água, a gente não pode esquecer de hidratar nas férias, né? Deixo o convite para quem quiser acompanhar os próximos capítulos. Hoje a gente conversou um pouco sobre conhecimento e mente. Nos próximos encontros a gente vai explorar mais e mais temas interessantes. Então, espero vocês. Continuem estudando, se hidratando e curtindo as férias. Até a próxima!
Vestibular 2023. Inscreva-se em unisque.br/vestibular.